Abril 21, lendo a história de Deus. 1 Crônicas 6, os descendentes de Levi. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Amrão, Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias. Finéias gerou Abisua. Abisua gerou Buque. Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías. Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Aemaas. Aemaas gerou Azarias. Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias. Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Saraías. E Saraías gerou Jeozadaque. Jeozadaque foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com os seus antepassados. Os descendentes de Gerson foram Libni, pai de Jaate, pai de Zima, pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, pai de Jeatarai. Os descendentes de Coate foram Aminadab, pai de Corá, pai de Assir, pai de Eucana, pai de Ebiasaf, pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, pai de Saul. Os filhos de Eucana foram Amizai e Aimote. Os descendentes de Aimote foram Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, pai de Samuel. Os filhos de Samuel foram Joel, o primogênito, e Abias, o segundo. Os descendentes de Merari foram Mali, pai de Libni, pai de Simei, pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, pai de Asaías. Os músicos do templo. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor depois que a arca foi levada para lá. Eles ministravam o louvor diante do tabernáculo da tenda do encontro até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Exerciam as suas funções de acordo com o que lhes fora ordenado. Estes são os que ministravam com os seus filhos. Entre os coatitas, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Zaate, filho de Gerson, filho de Levi. Entre os Meraritas, à esquerda de Emã, parente dos Meraritas, ficava Etã,
filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Os seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Arão e os seus descendentes eram os que cuidavam dos sacrifícios no altar do holocausto, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de expiação por Israel, conforme tudo o que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão, o seu filho Eleazar, pai de Finéias, pai de Abisua, pai de Buque, pai de Uzi, pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, pai de Aitube, pai de Zadoque, pai de Aimaas, as cidades dos levitas. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Entre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dada Hebrom, em Judá, com as suas pastagens ao redor. Contudo, os campos e os povoados ao redor da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades de refúgio: Hebrom, Libna, Jatir, Estemoa, Ilém, Debir, Azã, Jutá e Bet-Semes, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete, Anatote, com as suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate, foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Azer e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés, que ficava em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteados 12 cidades das tribos de Rubem, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com as suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas, dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim, também lhes foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio nos montes de Efraim, e Gezer, Joquimeão, Bet-Urom, Aijalon e Gat-Rimon, com as suas respectivas pastagens. Da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com as suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades do clã da metade da tribo de Manassés: Golã, em Bazã, e também Astarote, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes, Taberate, Ramote e Anem, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Azer, Masal, Abdon, Ucoque e Reobe, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, Amon e Kiriataim, com as suas respectivas pastagens. Estas foram as cidades que os outros meraritas receberam da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Rubem, que ficava do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, receberam Bezer, no deserto Jazã, Quedemote e Mefaate, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, Maanaim, Esbrom e Jazer, com as suas respectivas pastagens. Salmos 36, para o mestre de música, de Davi, servo de Deus. Há, no meu íntimo, um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Ele se acha tão importante que não percebe nem odeia o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja a maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal.
O teu amor leal, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é como as mais altas montanhas, os teus juízos como as profundezas do mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor leal a Deus, todo ser humano encontra refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Estende o teu amor leal aos que te conhecem, a tua justiça aos retos de coração. Que os pés do arrogante não me pisoteiem, nem a mão do ímpio me faça recuar. Vejam bem como os malfeitores caíram, lançados ao chão, são incapazes de levantar-se. Salmos 39, para o mestre de música, para Jedutum, Salmo de Davi. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça na minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Então eu me silenciei resignado e me calei a respeito do bem. Mas a minha angústia aumentou. O meu coração ardia no peito enquanto eu meditava. O fogo aumentava. Então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, todo ser humano, por mais firme que esteja, não passa de um sopro. Sim, anda para lá e para cá como uma sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas cada pessoa por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o ser humano não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro. Não seja indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Salmos 77, para o mestre de música, para Jedutum, Salmo de Asaf. A Deus elevo a minha voz e suplico. A Deus elevo a minha voz para que Ele me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e começo a gemer. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Penso nos dias que se foram, nos anos que há muito se passaram. De noite recordo as minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor leal? Acabou-se a sua promessa por todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Na sua ira, refreou a sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as suas obras e considerarei todos os seus feitos. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram.
As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, e as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, e os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Salmos 78, Masquil de Asaf. Povo meu, escute a minha instrução, incline os ouvidos às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, coisas que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos. Cantaremos à próxima geração os louvores feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse, e também os filhos que haveriam de nascer, e eles, por sua vez, cantassem a seus próprios filhos. Assim, eles poriam a confiança em Deus, não se esqueceriam dos seus feitos e obedeceriam aos seus mandamentos. Não seriam como os seus antepassados, geração obstinada e rebelde, povo de coração inconstante, cujo espírito não se manteve fiel a Deus. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram-se do que ele tinha feito, das maravilhas que lhes havia mostrado, dos milagres que fez diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoã. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como uma parede. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da rocha fez brotar regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus prosperar uma mesa no deserto? Quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Conseguirá, porém, dar-nos também de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o trigo dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida até saciá-los. Enviou dos céus o vento leste e, pelo seu poder, fez avançar o vento sul. Fez chover sobre eles carne feito pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Contudo, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida à boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. Ele feriu de morte os mais fortes entre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Por isso, Deus encerrou os dias deles como um sopro, os seus anos em repentino pavor. Sempre que os feria de morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam, mas o coração deles não era sincero. Não foram fiéis à sua aliança.
Contudo, ele foi compassivo, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra desolada. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel, não se lembraram da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoã, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, para que eles não pudessem beber das suas águas, quando enviou enxames de moscas que os devoraram e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas e a produção da terra aos gafanhotos, quando destruiu as suas vinhas com o granizo e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com um exército de anjos destruidores, abriu caminho para a sua ira. Não os poupou da morte, mas entregou-os à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil nas tendas de Cã. Tirou, porém, o seu povo como ovelhas e o conduziu feito um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo. Os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim, os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, cujas terras distribuiu entre eles por herança. Deu as suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Eles, porém, puseram à prova o Deus Altíssimo e se rebelaram contra ele. Não guardaram os seus testemunhos, foram desleais e infiéis como os seus antepassados, tão imprecisos como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os santuários locais, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Quando soube disso, Deus se enfureceu e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens, entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O povo consumiu os seus jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro se desperta do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, ao qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra, firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreiro de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel, a sua herança. De coração íntegro, Davi os pastoreou, com as mãos habilidosas, os conduziu. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.